Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar num tópico que é, olha, essencial para quem vive no mundo da nuvem: a governança no Azure. A ideia aqui não é só subir mais uma máquina virtual, sabe? É entender como organizar e controlar todo esse universo de recursos para que ele funcione direitinho, com segurança e, claro, sem dar um susto na fatura no final do mês. Vamos nessa? E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Construir na nuvem é exatamente como construir uma cidade. Pensa bem, se não tiver um plano diretor, o que começa como um projeto super empolgante, rapidinho vira um caos. Recursos espalhados para todo lado, custos que ninguém entende, segurança cheia de furos, é a famosa expansão desordenada, só que no nosso mundo digital. Então, a grande pergunta é: como é que a gente doma esse caos digital? Como a gente transforma essa confusão toda numa metrópole bem planejada, que cresce de um jeito seguro e sustentável? A resposta, o nosso plano diretor, está na governança do Azure. E todo bom plano diretor começa pelo básico, né? O zoneamento. Antes de sair construindo qualquer coisa, a gente precisa definir as áreas. Onde vai ser o distrito comercial? Onde ficam as áreas residenciais? E os parques industriais? Na nuvem, essa lógica de organização é o primeiro passo para colocar a casa em ordem. O mais legal é que o Azure já nos dá a estrutura prontinha para esse zoneamento. Dá uma olhada nessa organização. Lá no topo temos os grupos de gerenciamento. Pensa neles como se fossem continentes, agrupando políticas e acessos para áreas enormes da organização. Logo abaixo, as assinaturas, que seriam como os países, talvez representando departamentos, tipo TI, marketing, vendas. E na base de tudo, os grupos de recursos. E esses grupos de recursos, eles são de fato as cidades e os bairros da nossa metrópole digital. São os containers lógicos onde a mágica acontece. Cada máquina virtual, cada banco de dados, cada prédio que a gente constrói precisa estar dentro de um desses bairros. Isso não só organiza tudo, como simplifica, e muito, a gestão do ciclo de vida desses recursos. Ok, o mapa da nossa cidade está zoneado. Qual o próximo passo? Estabelecer as leis. Porque, né, de que adianta ter um bairro residencial lindo se alguém pode ir lá e construir uma fábrica barulhenta bem no meio? A gente precisa de códigos de construção, regras claras para garantir a segurança e a padronização. É exatamente aqui que entra o Azure Policy. E olha, para definir o que ele faz, essa citação da própria Microsoft é perfeita. As políticas servem para impor padrões organizacionais e avaliar a conformidade em escala. É como ter um exército de fiscais automatizados 24/7, garantindo que todas as regras de construção estão sendo seguidas à risca. E o impacto disso tudo fica super claro nesse comparativo. De um lado, sem políticas, é a lei da selva, é o vale tudo. Qualquer serviço, mesmo os inseguros, pode ser implantado. Recursos podem ser criados em qualquer canto do planeta, inflando os custos. Já do outro lado, com políticas, a gente tem ordem. Só o que é aprovado e seguro é permitido e tudo é construído no lugar certo. É a diferença fundamental entre o caos e o controle. Certo, a estrutura está definida, as leis estão em vigor, mas e quem pode entrar na cidade? Quem tem a chave de cada prédio? Agora o papo é sobre segurança e controle de acesso, ou seja, os guardas, os portões e as chaves da nossa cidade digital. A base de toda a segurança aqui é o Microsoft Entra ID. E um ponto importante, muita gente ainda conhece pelo nome antigo, Azure Active Directory. É o mesmo serviço de identidade central, tá? Ele funciona como o cartório da nossa cidade. É ele quem emite a carteira de identidade para cada usuário, para cada grupo, validando quem é quem no nosso ambiente. Mas só ter a identidade não diz o que a pessoa pode fazer, certo? É aí que entra o controle de acesso baseado em função, o famoso RBAC. Essa tabela resume bem os 3 papéis essenciais. O proprietário, bom, ele tem a chave mestra de tudo. O contribuidor pode construir, pode reformar, mas não pode dar chaves para mais ninguém. E o leitor pode olhar tudo, mas não pode tocar em nada. A regra de ouro aqui é sempre, sempre dar o mínimo de privilégio que a pessoa precisa para fazer o trabalho dela. Nada mais. E agora, a gente chega naquele pilar que, convenhamos, sustenta todos os outros e muitas vezes é o mais sensível: o tesouro da cidade. Porque, vamos ser sinceros, uma metrópole pode ser super organizada e segura, mas se o dinheiro acabar, tudo para. Gerenciar os custos na nuvem é algo absolutamente vital. E o risco financeiro é real, viu? Esse número aqui pode até parecer um exagero, mas representa um estouro de orçamento mensal que é totalmente plausível em ambientes de nuvem, sem nenhum controle.
Uma máquina virtual superpotente, esquecida ligada, um serviço mal configurado, os custos podem explodir silenciosamente e a conta no fim do mês vira um verdadeiro pesadelo. Mas a boa notícia é que o Azure nos dá a ferramenta perfeita para ser a Secretaria da Fazenda da nossa cidade, o Azure Cost Management. Com ele, a gente tem visibilidade total. Dá para ver para onde cada centavo está indo, com gráficos detalhados, dá para criar orçamentos para cada projeto e, talvez o mais importante, configurar alertas que avisam antes que o estrago seja feito. E dentro desse gerenciamento de custos, uma das ferramentas mais simples e ao mesmo tempo mais poderosas são as tags, as etiquetas. Pensa nelas como se fossem etiquetas de centro de custo num relatório de despesas. Ao etiquetar cada recurso com informações tipo Projeto X, Departamento de Marketing ou Ambiente de Produção, o rateio da fatura no final do mês fica preciso, transparente. Fica fácil saber quem gastou o quê. E assim, quando a gente junta todas essas peças, a estrutura, as regras, a segurança e as finanças, a transformação acontece. A gente sai daquele caos inicial e chega finalmente numa metrópole digital que é organizada, segura e próspera. Esse é o verdadeiro poder de uma governança inteligente e bem aplicada. Resumindo tudo, uma nuvem bem governada se equilibra perfeitamente sobre esses 4 pilares. Ela é organizada, por causa da hierarquia que a gente montou. Ela é segura e em conformidade, por meio do controle de acesso e das políticas. E o que é crucial, ela é custo-efetiva, com uma gestão financeira de perto. Nenhum desses pilares funciona sozinho, sabe? Eles se sustentam, um depende do outro. E para a gente fechar, fica uma reflexão, que talvez seja o maior desafio de todos. Uma boa governança não é sobre criar barreiras, sobre criar uma burocracia que só traz inovação. Muito pelo contrário. Ela serve para criar pistas seguras, onde as equipes podem correr, inovar com velocidade, sem aquele risco de sair da estrada e causar um acidente. Então, a grande questão que fica é: como encontrar o equilíbrio perfeito entre o controle necessário e a agilidade que o negócio exige? Essa, meus amigos, é a verdadeira arte de dominar a nuvem.